Então nós vamos aqui novamente, glória a Deus, para o texto bíblico, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Domingos Pinheiro. Muitas pessoas perguntam de que estado nós somos. Nós somos do estado do Maranhão. Amém? Glória a Deus. Sou pastor e pregador maranhense. Amém? Para a glória e honra do Senhor. Os amados irmãos estavam me comparando aí com o que eu estou parecendo o pastor Tim Lopes, né, mãe? Mas Deus abençoe. Ele é benção pura. Glória a Deus. Então vamos aqui prosseguir em nome de Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Êxodo capítulo 20, versículo de número 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Então neste momento quero orar com você, para que Deus possa estar nos abençoando de uma forma poderosa. Então oramos. Magnífico Deus, Deus eterno, neste momento, Pai, nós adentramos em Tua presença e que a Tua palavra venha, Deus querido, se expressar de uma forma nítida e poderosa. Ó, Papai querido, que a Tua palavra venha ser anunciada numa proporção, Deus querido, divina e espiritual. Nos usa conforme Tua santa vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu também quero aqui deixar um versículo para o coração dos amados irmãos, que se encontra no Salmo de número 1. O versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu quero dizer aqui para você, na autoridade do Espírito Santo, quando fala de ímpios, nós só olhamos para as pessoas do mundo, mas existem pessoas ímpias dentro da igreja. O que é o ímpio? É aquele que pratica a iniquidade, é aquele que pratica o mal. Então, existem evangélicos que praticam o pecado da iniquidade. Eles fazem impiedades. Amém? Então, observamos bem. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Eu estava observando, é uma grande verdade, que nós estamos vivendo uma época onde parece assim que os evangélicos estão perdendo a noção do perigo. Amém, mano? Eles estão perdendo o temor a Deus. Essa é a verdade. Que quando você perde o temor a Deus, você está sujeito a fazer a vontade da carne e, traduzindo a palavra, quem faz a vontade da carne está fazendo a vontade do diabo. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado. Amém? Eu estava falando com um certo pregador, é uma grande verdade, que hoje as pessoas criam barreiras para não buscar o Senhor. Mas tempo o povo de Deus tem e é de sobra. Amém? Então nós vamos aqui voltar. E quanto mais o irmão falou, quanto mais nós se envolvemos nas coisas de Deus, e é uma grande verdade, quanto mais nós estamos envolvidos nos negócios do reino de Deus, menos tempos nós temos para o pecado. Glória a Deus. Mas é um ditado popular verdadeiro. Mente vazia é a oficina do diabo. Amém? Nós observamos, é uma grande verdade, no reino espiritual, você não sabe quanto você ganha, os minutos e as horas que você passa orando ao Senhor. Deus vai te retribuir de uma forma extraordinária. Mas você não sabe quanto você perde quando você está em rodas, perdendo tempo, conversando assuntos vãos que não vai trazer edificação e nem nutrientes nenhum para a tua vida espiritual. Glória a Deus. E nós observamos que é uma grande verdade. Quando você está orando, Deus está realizando coisas poderosas que você não pode realizar. Mas quando você está vegetando na maionese, glória a Deus, as coisas só vão piorar. É uma grande verdade, é uma verdade irrefutável. Então, é por isso que eu admiro que homens de Deus devem viver mesmo, é na presença de Deus, é no monte orando, é em vigília, é buscando o Senhor, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. Glória a Deus. E nós vamos ter duas alternativas. Ou seremos um instrumento de Deus, ou seremos um instrumento do diabo. E nós adentramos aqui no tema. E quando você levanta falso testemunho, você era para estar usando a sua boca para abençoar vidas. Aleluia. Proferir palavras de bênção. Palavras que vão trazer bem-aventurança para aqueles que ouvem. E na verdade, quando você está misturado com pessoas ímpias, falando o que não deve, meu amado irmão, ali não há discernimento de
quem é bode e quem é ovelha. Glória a Deus. Então nós vamos aqui adentrar o tema, como eu estava falando, a rede social, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, são ferramentas poderosas. Você alcança as nações sem sair de casa. Glória a Deus. Nós observamos que o mecanismo que alcançava as nações sem precisar dos nossos pés para ir era a oração. E hoje, esse mecanismo chamado, aleluia, internet, tem alcançado, aleluia, muitas vidas através, aleluia, das mensagens que são inseridas pelas redes sonoras da internet. Nós observamos que pessoas pela internet já receberam livramento de morte. Glória a Deus. Já tiveram a sua saúde restaurada por uma oração recebida através da internet. Então, assim eu comparo a internet como a árvore da vida. Não é uma comparação tão dinâmica, mas assim, eu entro num contexto assim da comparação sobre que Deus disse que ela era a árvore do bem e do mal. Então, nós observamos que a internet, ela oferece isso aí também para nós. Se você busca coisas boas, você vai encontrar com abundância matérias sobre matérias que vão trazer edificação para a tua vida espiritual. Mas também, se você buscar o mal na internet, você encontra o piqueiro. Então, meu amado irmão, o aconselhamento que eu dou é nesta noite para você que está conectado com a rede sonora da internet, é que busque coisas que venham trazer edificação para a sua vida. Eu vejo alguns estudos que as pessoas dizem que a internet vai destruir a nossa geração, mas ela vai destruir uma geração que não busca as coisas do reino de Deus. Porque se a internet está buscando pessoas perdidas, então ela não é uma ferramenta em si de perdição. É aquilo que você navega, é aquilo que você busca. Glória a Deus. Aí que nem o pastor estava falando, o mundo virtual da internet, nós comparamos como o mar. Você, para navegar, você tem que driblar as rochas, os icebergs de gelo, os monstros marinhos. Então você tem que ter muito cuidado. As ondas. Então nós temos que ter habilidade e temos que ter discernimento de espírito, porque eu não vou aqui demonizar, dizer que a internet ela é do demônio, amém? Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos pesquisando ou assistindo. Glória a Deus. Então nós vamos trazer aqui uma curiosidade. As autoridades máximas, não só do Brasil como do mundo, eles estão preocupados. E eu acredito que no futuro haverá um controle no WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje tem disseminado muito fake, falsas mensagens que tem atingido a honra do ser humano. Amém? Existem pessoas que estão hoje com o coração ferido porque o seu ministério, a sua empresa, a sua vida mudou através de um falso boato. Glória a Deus. Então nós observamos que mesmo que aquela pessoa seja indenizado, mas a humilhação, glória a Deus, o desconforto que aquela pessoa passou, o dinheiro não paga. Então nós temos que ter muito cuidado, amados. E eu quero aqui trazer um aconselhamento bíblico e pastoral. Você que é pastor, você que é cantor, você que é cristão, tenha muito cuidado quando você vê alguém falando mal de um cristão na rede social, porque às vezes aquele vídeo foi, aleluia, uma coisa que foi inventada, um boato, e nós colocamos no ar. E a gente estamos compartilhando e estamos cometendo um pecado, que é o falso testemunho. Eu quero aqui explicar algo para os amados irmãos. Estava uma grande confusão no WhatsApp. As pessoas estavam fazendo uma pergunta: se o falso testemunho é o 9º mandamento ou é o 8º. Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui de falso testemunho. Esses movimentos religiosos que dizem que o mandamento, que é o falso testemunho, é o 8º, isso também é falso testemunho. Porque biblicamente
o mandamento, que é o falso testemunho, ele está classificado no 9º mandamento. Esse 8º mandamento aí foi criado por uma religião. Nós não podemos aqui no YouTube estar falando de religião. Uma religião que criou, e eles criaram esse adágio que o 8º mandamento, glória a Deus, é esse que fala sobre falso testemunho. Amém? Mas, biblicamente, falso testemunho é o 9º mandamento. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir aqui. Está escrito também em Êxodo capítulo 23, versículo 1, que diz assim: o falso testemunho virou cultura no meio das pessoas que têm a mente corrompida pelo pecado. Agora nós vamos ler o texto. Glória a Deus. Observe bem, isso aqui é um comentário. O falso testemunho virou uma cultura no meio de pessoas que têm uma mente corrompida pelo pecado. E às vezes, não vou dizer que inocentemente, porque não existe pecado inocente, mas às vezes, por não perceber, você comete um falso testemunho. Aí você me pergunta nesta noite: como é, pastor, que eu posso praticar sem ter aquela proporção assim que você acha assim, de não falar com muita malícia, mas um vacilo a gente também pratica sem querer, tá bem? Esse pecado. E eu quero dizer aqui, trazer uma curiosidade para você: esse pecado é um dos pecados mais praticados no meio do povo de Deus. Nós vamos trazer aqui algumas curiosidades, você vai entender por que eu digo isso. Então nós vamos aqui para o texto, Êxodo 23, versículo 1, glória a Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 1. 23, Êxodo 23, versículo 1. Diz assim: glória a Jesus. Êxodo capítulo 23, versículo de número 1. Glória a Jesus. 23, 1. Diz assim: não admitirás, observe bem, não admitirás falso boato. Pastor tem que ser inimigo de fofoca, amém? Pastor que gosta de fofoca, ele não está apto para liderar o ministério. Glória a Deus, é o primeiro ponto. Se pastor, porque aí os amados irmãos me perguntam, que é série bíblica, a Bíblia que diz, vocês perguntam e a Bíblia responde. Deus gosta de pastor que gosta de fofoca? Aí você me pergunta, existe pastor fofoqueiro? Eita, amado, como tem? Amém? E nós vamos chegar nesse ponto. Glória a Deus, então nós vamos aqui. Porque ele é o sacerdote, então ele tem que ser inimigo de contenda, inimigo de fofoca, ele tem que cortar o mal pela raiz. É meter a foice nesses tipos de ações. Nós somos combatentes contra o pecado. Amém? Então, se o pastor é conveniente para ele alimenta esse tipo de ação, meu amado irmão, perante Deus, seu ministério está censurado. Então vamos aqui para o texto bíblico. Não admitirás falsos boatos, e não porás a tua mão como ímpio, para serem falsa testemunha. Glória a Deus. Existem pessoas, que o amado irmão falou, uma grande verdade, que é que nem o Doquinha do Coxinha. O cara tá detonando o outro, aí aí o cara pergunta ainda. Eu já vi pessoa que tá pecando e ainda pergunta pro outro: não é verdade, fulano? Aí o irmãozinho começa: é verdade. Se você já assistiu aquela programação do Coxinha e Doquinha, é purinho. Aí o cara tá levantando o falso testemunho, o Coxinha levanta o falso testemunho e o Doquinha confirma. É verdade. Então, meu amado irmão, a Bíblia é um texto bem lindo, e eu quero trazer um versículo aqui tremendo. Está em Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça, você sabe o que é justo. Amém? Então nós sabemos o que é justo. Glória a Deus. A justiça de Deus. Quais são dignos de morte os que praticam. Amém? Então, se você morrer praticando erro, aí vem a condenação. Então, observam bem. Tais coisas praticam. Não somente os que fazem. Aleluia. Observe que pratica o pecado e morre no pecado, ele é digno de morte. Quando você vê alguém que morreu, eu aqui não vou... Porque às vezes as pessoas também, eles querem transtornar as palavras que saem da nossa boca, mas eu tenho visto aí, virou brincadeira, as pessoas querem banalizar o céu. O cara era traficante pela vida toda, vivia nas orgias do mundo, na prostituição, aí morreu,
foi para o céu. A Bíblia diz que aquele que morre no pecado, meu amado, eu sou assim, eu não tenho hábito de condenar ninguém em vida, porque em vida o cara pode ser o maior pecador da terra, mas se ele se arrepender, pelo poder que eu conheço do Evangelho, Jesus tem poder de salvar ele. Agora, depois que a pessoa morre e fulano de tal diz que fulano foi para o céu, eu já vi várias histórias de pessoas que eram traficantes, marginais, de facções criminosas, que morreram no ato dessa vida, né, da criminalidade. Aí quando morreu, ficou um monte dizendo que fulano de tal foi para o céu. Aí fazer que nem o pastor, só se for para o céu da boca de um leão ou de uma onça. Amém? E preste bem atenção. Vamos ler aqui novamente para você entender a conclusão que eu quero passar, esse entendimento para você. Romanos capítulo 1, versículo 32. Que tem gente que diz assim, irmão, ele está falando lá, eu fico na minha. Não, é errado. Se você concorda com o erro, você também comete pecado. Amém? Observamos bem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, nós sabemos o que é justo. Glória a Deus. E que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Amém? Não somente os que fazem, mas também os que consentem os que fazem. É no caso que nós temos que denunciar o erro. É por isso que muitos dizem, irmão, o movimento protestante parece que sumiu do mundo, né? Ninguém mais protesta mais nada, todo mundo está, né, já vivendo aliançado com o pecado. O pecado virou modinha. Mas nós observamos que, eu acredito, qualquer crente que é transformado por Deus, aonde ele está numa roda de fofoca, se ele for espiritual, ele se levanta dali e sai fora. Amém? Porque nós temos que ter duas alternativas que o homem de Deus tem para não se contaminar com o pecado. Ou ele denuncia o pecado, ou ele sai do meio daqueles assuntos que não vão trazer relevância nenhuma para a nossa vida espiritual. Porque quando a gente também não é obrigado, se a gente não quer denunciar aquele ato errôneo, a gente também tem o dever de sair. Mas quando aquele assunto, que não são assuntos que vão trazer avivamento nenhum, eu nunca vi numa roda de fofoca alguém ser batizado com o Espírito Santo. E se algum espírito descer, vai ser fogo estranho. Amém? Então, se não vai trazer atrativo nenhum para a nossa vida espiritual, o que eu vou estar perdendo tempo ali? Não tem nada que pode ter de aproveito. Então, meu amado irmão, tenha muito cuidado, porque nós sabemos, e é uma grande verdade, é por isso que nós estamos vendo aí um piqueiro de evangélicos. Evangélicos, nós observamos que primeiro, o hospital da igreja era a casa de Deus. Eu vi um certo pregador, que eu respeito muito ele, que a igreja é um exército, é um quartel, amém? Mas também, para aqueles que estão doentes, ela é, aleluia, o hospital de Deus, amém? Então, entenda bem, glória a Deus, as pessoas às vezes chamam alguns crentes de fanáticos. Fulano de tal só vive estudando, só vive no monte, só vive orando, mas esses são os tipos de crente que o Papai do Céu gosta, amém? É mais antes, porque, como eu estava falando, quando você está orando, Deus vai estar abençoando e usando você para abençoar outras vidas. Mas quando você está, que nem a tesoura do coxinha, cortando a vida das pessoas, você não está sendo uma ferramenta de Deus. Você está sendo uma ferramenta do diabo. E no final do estudo, nós vamos fazer a conclusão, você vai entender o que significa falar mal de uma pessoa. E nós vamos ter o entendimento sobre isso, porque às vezes, meu irmão, se você fala mal de uma pessoa, daquela pessoa todo dia, você não está ajudando aquela pessoa. Está entendendo? Você às vezes está até afastando aquela pessoa de Deus. Então, eu estava pensando que falar mal é quando a gente está falando algo que não é verdade. Mas até se você, todo dia, você está falando mal daquela pessoa, eticamente, biblicamente, isso é antiético. Porque o que eu vou ganhar? Expondo, né, a vida daquela pessoa em público, eu vou ganhar alguma coisa com isso? É o primeiro ponto. Eu expondo a vida daquela pessoa em público, falando o que acontece na vida daquela pessoa diariamente, eu vou trazer transformação para a vida dela? Eu vou conseguir consertar a vida dela? Então, qual é o objetivo e o propósito de todo dia eu falar o nome de uma mesma pessoa? A pergunta é, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Quer dizer que eu vou fazer aquela pessoa pecar, porque quando ela souber, eu conheço que a pessoa, quando é alvo de fofoca,
fica mesmo só o sangue de Jesus. Aí nós se lembramos num versículo bíblico, irás, mas não pequei. E quando a gente vê que alguém está falando mal da nossa vida, dá vontade de pecar mesmo, eu não vou ser hipócrita. Nós temos que pedir para Jeová nos segurar, essa é a verdade, amém? Porque não é fácil, porque nós queríamos que esses línguas de trapo pagassem as nossas contas. Aí seria maravilhoso. Se pagasse as nossas contas, a gente até liberava falar mal da nossa vida. Mas não paga as nossas contas e quer estar com um boatozinho que só o sangue de Jesus. Então, amado irmão, tenha muito cuidado, tá bem? Existem algumas rodas de evangelho que a gente tem que sair fora, porque não é de Deus, tá bem? Então nós vamos aqui prosseguir. Salmo de número 23, versículo 12 ao 14 diz assim: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsos testemunhas contra mim, e que respiro crueldade. Nós vamos chegar num ponto agora aqui interessantíssimo. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quero dizer aqui para você que for alvo de falso testemunho, eu tenho certeza que todos aqueles que estão caminhando nessa jornada já passaram por esse desconforto. Isso traz desconforto na nossa alma, porque de muitas das vezes nós estamos maiando trigo, estamos trabalhando e parece pessoas peçonhentas tentando nos destruir. Glória a Deus. E você me pergunta nesta noite que qual é o tipo de atitude que nós devemos tomar. Você pode. Eu quero dizer aqui para o amado irmão que as pessoas hoje são muito contra a justiça. Não é pecado você atrás dos seus direitos que a Constituição Nacional nos oferece. Naturalmente, ele está dizendo, não é espiritual, mas naturalmente não há pecado de você buscar justiça na justiça natural. Mas também não é um ato espiritual e nem demoníaco de você. Agora, o pior é a gente fazer justiça com a própria mão. Isso já é um ato pecaminoso e carnal. Mas o conselhamento bíblico, quando nós estamos passando por qualquer tipo de perseguição, falso testemunho, que calúnia e falso testemunho está no mesmo patamar. Amém? Aquele que faz calúnia está cometendo o pecado de falso testemunho. Glória a Deus. Então, nós temos que recorrer ao Senhor. E aí você me pergunta, o que Deus faz com essas pessoas que levantam falso testemunho? Papai do céu vai ferir eles. Glória a Deus. Eles vão ficar prostrados em enfermidades. Glória a Deus. Não é preciso você inserir nada. É só apresentar aquelas pessoas que se levantam contra você, apresenta para Deus. A Bíblia diz que nós devemos só orar por aqueles que nos caluniam. Amém? Orar. E Deus vai resolver o problema. De muitas das vezes Deus converte ele. Deus faz o que tem que fazer. Deus vai agir da sua maneira. Nós devemos orar, porque a oração, quem conhece, sabe que a oração é poderosa. Glória a Deus. Então, observamos bem aqui. Nós vamos para o Salmo de número 35, versículo 11, diz assim: falsas testemunhas se levantaram e puseram contra mim coisas que eu não sabia. Amém? E a gente fica chocado quando essas coisas nos acontecem. Aí nós observamos, está escrito em Provérbio, que 7 coisas são abomináveis aos olhos de Deus. E a sétima ele não suporta. Observamos bem. Testemunha falsa e que profere mentira e o que semeia contenda entre seus irmãos. Nós podemos observar que o contendeiro e o mentiroso, eles estão conjugados nesse pecado que é falso testemunho. Porque toda pessoa cheia de contenda, ele vai levantar falso testemunho. Porque ele vai atirar para todo lado. Porque o propósito dele é atingir aquela pessoa. E o falso testemunho, o objetivo dele é paralisar algo que você está realizando. Eu quero dizer que é uma grande verdade. Ninguém levanta falso testemunho contra uma pessoa se ele não estiver dando fruto. Então, quando alguém se levanta com falso testemunho, é sinal que ele está querendo paralisar alguma atividade que você está realizando. Pode ser tanto na área da política, na área da religião, na área de uma empresa que você está trabalhando, ou está
aleluia, administrando. Então, o inimigo, quando ele levanta falsos testemunhos, é para paralisar algo que você está realizando. E é por isso que quando nós somos alvo de falso testemunho, nós temos que ficar atentos e vigilantes, porque ali, amém, é sinal que se levantou uma adversidade contra a sua vida, amém? Então essa adversidade é porque eles estão de olho em algo que você está fazendo que está o incomodando, amém? Então quando a gente incomoda, o inimigo, ele vai tentar fazer de algo para nos paralisar. Aí a gente tem que ser inteligente e usar a maior arma que foi dada por Deus nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Nós temos que usar sabedoria, amém? Para que possamos ser vencedores. Então, eu quero dizer nesta noite que o remédio contra falsos testemunhos é você orar e pedir direção para Deus. E Deus vai entrar em providência a favor de você. Amém? Aí vamos aqui então, glória a Deus, Provérbio, capítulo 12, versículo 17. Esse tema aqui ele vai dar duas partes, né? E amém? É um tema muito interessante. E nós observamos que bem poucas pessoas tocam nesse assunto na internet, porque infelizmente nós observamos que hoje existem muitos canais que estão tentando macular a imagem de pessoas. Amém? Então vamos aqui. Provérbio capítulo 12, versículo de número 17 diz assim: que diz a verdade, manifesta a justiça. Glória a Deus. Amém? E a testemunha falsa engana. Glória a Deus. Observamos, Deus vai castigar. Todos aqueles que proferem falso testemunho contra a gente serão feridos pela mão do próprio Deus. Glória a Deus. Então, não adianta a gente perder tempo com esses tipos de pessoa. Glória a Deus. Nós vamos aqui para Provérbio. Provérbio capítulo 19, versículo 5. O falso testemunho não ficará inocente. O que profere mentira não escapará. Amém? Então, pode ter certeza que o tempo certo Deus vai agir. Provérbio capítulo 21, versículo 28 diz assim: a testemunha mentirosa. Em outros textos, a testemunha falsa. Eu já vi pessoas parecer em julgamento, que parecem pessoas que foram subordinadas, que você até se assusta. Eu já vi em algumas audiências, que parecem pessoas que supostamente você considerar como amigo. E de repente, eles estão ali para testemunhar contra você. São testemunha falsa. Amém? E a Bíblia, ela está recheada de pessoas que apoiam o erro. Amém? Vamos prosseguir aqui. Falsa testemunha não ficarão inocentes. Provérbios 19:5. O que profere mentira não escapará. Então, se você quer ser abençoado, amém? O caminho da bênção é a gente ter cuidado do que nós estamos falando. Porque as palavras que saem da nossa boca, ela pode servir tanto para nos justificar como para nos condenar. Amém? Então, a língua é um bichinho que pode ser muito abençoado, que através dela, Deus pode nos usar para trazer livramento para outras vidas. Mas através delas também pode jorrar um jato que vai destruir outras vidas. Um veneno. Amém? Se nós não soubermos domar a língua, ela se torna um veneno para as nações. Amém? Então nós vamos ver aqui, Provérbio, capítulo 21, versículo 28, diz assim: a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendizer o que vos maldizem. Isso é difícil. Eu vi o pastor conversando que acontece muito isso no meio dos nossos amigos e colegas que são pastores. Amém? Você está começando a crescer, florescer. Glória a Deus, aí parecem uns caras. Agora eu já vi pessoas criticando. Fulano de tal agora só quer aparecer no YouTube. Só quer aparecer em Facebook. Aí porque ele não aparece, ele já está com inveja do outro que está aparecendo. Agora o importante é o conteúdo. Se você está aparecendo, aleluia, seminu, mostrando o que não deve,
Glória a Deus, mas se você está usando todos os mecanismos para pregar o evangelho, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então nós observamos que até no meio dos nossos colegas, existem pessoas que praticam esse tipo de ato. Amém? Glória a Deus. Aí então, é isso aí que é interessante. As pessoas estão te maldizendo. Já tem gente que nos lança palavras de maldição. Glória a Deus. E não sabe, nós não queremos se empolgar, mas aquele que amaldiçoa alguém que tem chamada, automaticamente ele vai ser amaldiçoado. Glória a Deus, porque há um escudo broquel sobre a nossa vida e maldição não pega. Glória a Deus. Então nós observamos, bem dizer o que vos maldizem. O cara está acabando contigo. Aí alguém, né, no meio dos pastores, tristemente, existem alguns pastores que gostam de fofoca. Amém? Aí chega, pai, eu ouvi fulano de tal, ele estava com fulano. Mas aí ele já vai dizer para ti, eu estava com fulano de tal e fulano de tal estava maiando o teu nome. Aí o pastor sabe e diz assim, que Deus o abençoe. Amém? Isso foi uma facada, irmão, no diabo. Amém? Que aí aquela pessoa está esperando o que você vai falar. É o leve trás, para ver se você vai falar alguma coisa. Aí você, não, que Deus o abençoe. Glória a Deus. Então, essa é a atitude de um verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro, ele não dá corda para a fofoca. Porque se você dá corda para a fofoca, vai dar para empinar pipa, papagaio e muito mais. Então, observe bem dizer o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Glória a Deus, orai. Eu já vi muita cena, que as pessoas estão maiando o teu nome e de repente acontece algo na sua vida que a pessoa ainda vai pedir oração. Glória a Deus, então orai, irmão. Porque é uma verdade. Você nunca roubou nada daquela pessoa. Nunca fez mal nenhum para aquela pessoa. E aquela pessoa tem uma cisma contigo. Te calunia. Aonde passa falando mal de você. Essa pessoa não pode ser usada pelo Espírito Santo. Isso não é uma atitude de alguém que é cheia do Espírito Santo. Isso não é uma atitude de uma pessoa que anda com Deus. Então essa pessoa só pode estar sendo usada pelo diabo. Amém? Então quando nós oramos, o que vai acontecer é que Deus vai tratar com aquela pessoa. Amém? Ou Deus vai agir da forma dele. Porque Deus tratar quer dizer que Deus pode mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa não é aquilo que ela está falando. Ou Deus pode fazer justiça, que é agir conforme a sua vontade. Observem bem, que Deus aqui não está mandando a gente maldiçoar. Tem pastor que gosta de maldiçoar também. A Bíblia aqui é bem lisa, está dizendo que nós devemos orar pelos que nos caluniam. E aqueles que nos maldizem, que a palavra maldizer também quer dizer aquele que maldiçoa ou lança palavra de mal contra a gente tem que abençoar. Está nos maldiçoando, ele diz que Jesus te abençoe. Glória a Deus. Está nos caluniando, diz, eu vou orar por você. Essa é a atitude de um cristão. Glória a Deus. E nós temos que pedir, não é fácil, mas esta é a regra do Evangelho. Amém? Vamos aqui para o Salmo de número 101, versículo 5, diz assim, aquele que difama o seu próximo nas escondidas, eu o destruirei. Está entendendo aqui? Aquele que defama o seu próximo na escondida, eu o destruirei. Está entendendo? É Deus que vai tratar com essa pessoa. Aí observamos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, diz assim, evite conversas inúteis. Glória a Deus. Assuntos que não vão trazer benefício nenhum para a nossa vida e nem para a vida daqueles que ouvem. Evite conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Olha aí que texto. Eu já vi um irmão pregando que não existe crente ímpio. Por que ele me mostrar isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que o que é impiedade é aquele que pratica o mal. Então, existe pessoas ímpias dentro da igreja. Estão camuflados em uma capa de ovelha. Glória a Deus. Então, a impiedade vem da palavra ímpia. Todo aquele que pratica o mal está vivendo uma vida de impiedade. É ímpio perante o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, portanto, livre-se de toda malícia. Em outras traduções é maldade. Amém? E todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Glória a Deus.
Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgue para que vocês não sejam julgados. Porque a maneira que a gente julga, da mesma proporção, as pessoas também vão nos julgar. Glória a Deus. Então, vamos aqui alguns exemplos de falso testemunho. Amém? Glória a Deus. Para nós estarmos encerrando. E vou para a conclusão lá sobre quais são os nossos direitos perante a lei natural. Amém? Então vamos aqui, glória a Deus, para o versículo bíblico, que nós estamos aqui no YouTube, e daqui às meias horas nós estaremos também no WhatsApp. Amém? Glória a Deus, é benção pura estar divulgando a palavra de Deus. Então vamos aqui, sem mais delongas, glória a Deus, só temos 7 minutos. Então vamos aqui, exemplos de falsos testemunhos na Bíblia Sagrada. Neemias capítulo 6, os inimigos conspiravam. A palavra conspiração é tramar planos para destruir alguém. Para surpreender e intimidar Neemias, inventaram calúnias. Então, nenhum caluniador está cheio do Espírito Santo. Ele pode estar cheio de outra coisa, mas menos do Espírito Santo. Falso testemunho. Nós observamos na história de José. Gênesis capítulo 39. Amém? Você pode ler todo, você vai entender a história. A esposa de Potifar, ela alegou que havia sido José que tentou se deitar à força com ela, traindo a confiança de Potifar e não respeitá-la como esposa de uma autoridade. E a mulher sustentou a sua acusação até a chegada de Potifar. Na casa, então, ela contou a ele a sua mentira e mostrou prova do seu falso testemunho. Existem falsas provas da veste de José. Então nós observamos aqui foi um ato de falso testemunho que poderia causar a morte de um justo. Glória a Deus. E tristemente, eu quero dizer para você, isso vai ser falado no outro tema, que às vezes até na justiça. A justiça distorce a justiça e pende também para falso testemunho. Glória a Deus. A pessoa é condenada sem ela estar devendo no cartório. Isso também é falso testemunho. Glória a Deus. Então nós prosseguimos aqui. Atos capítulo 6, versículo 11 diz assim: então subornaram uns homens para que dissesse e ouviu proferir palavras de blasfema contra Moisés e contra Deus. Glória a Deus, aqui é contra Estevão. Amém? Então veio falsa testemunha para dizer que Estevão estava blasfemando o nome de Deus e desrespeitando a lei de Moisés. Uma testemunha falsa perecerá se não arrepender dos seus pecados. Nós observamos bem que, vamos aqui para Levítico 19:16, assim: não espalhe calúnia no meio do seu povo. É um pecado mortal. Amém? Nós observamos que falso testemunho está enquadrado no mesmo pecado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Amém? Não deseje nada do teu próximo. Glória a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém? Que este pecado, como nós observamos que no meio da sociedade virou cultura falso testemunho. Nós observamos que o falso testemunho é conjugado no meio de algumas igrejas como pecadinho. E eu já vi vários pregadores pregar que não existe pecadinho e nem pecadão. Amém? Falso testemunho é um pecado gravíssimo. Nós vamos adentrar agora aqui para a conclusão, que é contra a honra e a índole de uma pessoa. E Deus jamais vai levantar alguém para alguém tentando atingir a honra, o caráter daquela pessoa. Amém? E isso é lutar contra Deus. Quando você levanta um falso testemunho, você vai ter Deus como inimigo. E não é bom ser inimigo de Deus. Eu estava falando uma coisa, verdade, eu prefiro que milhares de exércitos, as nações tudinha do mundo, esteja contra mim. Mas de maneira nenhuma eu quero me achar sendo inimigo de Deus. Porque se as nações se levantar contra a gente, pode ter escape, nós tem como nós se esconder, mas perante Deus ninguém se esconde. E ter Deus como inimigo, meu amado irmão, é algo que nós não devemos desejar nenhum pingo para ninguém.
porque ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Então nós vamos aqui para a conclusão. Glória a Deus. O Código Penal sobre falsas testemunhas, que está conjugado no Código Penal como danos morais. Amém? Danos morais é falso testemunho. Glória a Deus. E também está enquadrado em outros tipos de ações. Então vamos aqui, o Código Penal do artigo 342, amém? E um falso testemunho de uma pessoa, a pessoa ainda pode comer o dinheiro dessa pessoa, e eu já vi dizer que é uma bolada. É de 2.000 para frente, conforme, né, a penalidade. Amém? Eu já vi amigos aí que por falso testemunho no YouTube já pegaram até 50 mil. Amém? Porque vareia, né? Glória a Deus. Então vamos aqui. O que pode levar a pessoa a ser, glória a Deus, penalizado pelo artigo 342? Diversas situações na internet, aqui é trazendo para a internet, que pode gerar danos morais. Ato de perseguir alguém, tem gente que vive, eu já fui alvo disso, pessoas que estavam investigando minha vida, não eram da Polícia Federal, mas eles estavam investigando a minha vida no WhatsApp, porque nós temos um grupo no WhatsApp que incomoda, e eles estavam buscando todos os aplicativos a qual eu estou, Instagram, Twitter, entendendo? Telegram, no Facebook, para sondar a minha vida. Glória a Deus. Porque o inimigo ele vai usar o que ele tem. Observamos bem, ato de perseguição, glória a Deus, preconceito, ameaças, difamação e calúnia, tá no mesmo patamar, golpes e falta de entregar produtos. Isso tudo causa processo na internet. Então, falso testemunho. O que significa o crime do falso testemunho? É um crime contra a verdade. A pessoa usa a mentira para levantar um falso testemunho com aquela pessoa, para tentar destruir aquela pessoa, prejudicar aquela pessoa. Então, quem levanta falso testemunho está prejudicando ou está tentando prejudicar alguém. Mas nós observamos que, tanto na história da Bíblia, existe alguns falsos testemunhos que conseguem nos prejudicar. Nós observamos que, no caso de Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado, porque se levantaram pessoas com falso testemunho, e perante aquele falso testemunho, ele foi condenado na condenação que ele estava blasfemando de Deus. Ali foi um falso testemunho. E alguns falsos testemunhos nos levam à morte. Amém? Tristemente, nos leva à morte natural, mas esse crime não ficará impune. Deus vai fazer justiça. E já tem outro caso de falso testemunho que Deus nos dá livramento. Amém? Como já no caso de José, é incrível, né? No caso de José também, nós observamos que aquele caso de José, como era com uma mulher de uma autoridade, né? E uma autoridade máxima, porque ele era na corte do Egito, Potifar era a segunda maior potência do Egito. Então, aquela acusação de José era para o levar para a morte. Ele ia ser degolado. Alguns estudiosos testaram dizer que esse tipo de ato, eles primeiro iam cortar o órgão genital dele e depois eles iam, aleluia, eles iam degolar ele com um machado que tinha no Egito. Amém? Foi usado também pelos bárbaros na Idade Média. Então, nós observamos que o ato que supostamente José foi acusado era para levá-lo à pena de morte. Glória a Deus. Então, nós temos que estar entendendo. Mas ali, em alguns casos, quando as pessoas levantam falso testemunho, há livramento. Mas alguns casos, causa mesmo prejuízo. Pessoas vão presas. Glória a Deus. Eu quero contar aqui uma breve história, se o tempo, aleluia, nos fornecer, né? De uma história de um certo homem que ele também foi acusado de falso testemunho e ele levou 9 anos de cadeia pelo seu vizinho. E depois a polícia fez a perícia e foi descoberto que aquele homem era inocente. E passado o tempo, o juiz intimou seu vizinho para uma audiência. E o juiz propôs para o homem: se você perdoar ele está perdoado.
Mas se você não perdoar, ele tem duas alternativas. Ou ele será preso, ou ele vai pagar uma indenização para você por danos morais. Que até a polícia faz isso. Quando alguém é preso injustamente, o delegado paga, aleluia, um dinheiro por danos morais. Amém? Então tudo bem. Aí, o incrível que pareça, o homem foi chamado para uma audiência e o homem perdoou a dívida daquele seu vizinho. Aí tudo bem. Mas só que o juiz fez algo para que servisse de lição para ele, para que ele não fizesse isso, mas com ninguém. Aí o juiz disse: você pega um papel, escreva na folha de papel a palavra justiça. Após você escrever a palavra justiça, pique o papel e jogue pela janela do ônibus. E o homem achou uma coisa tão simples de fazer, tudo bem. Aí então o homem, num certo dia, ele escreve a palavra justiça, pica o papel e joga pela janela do ônibus. Passar alguns dias, o juiz chama ele novamente para uma nova audiência. Ele pergunta: agora você fez o que eu lhe ordenei? O homem falou: fiz. Agora é o seguinte, você vai em procura nas ruas de cada pedaço de papel que foi espedaçado. E você tem que apresentar esses papéis para mim. Aí o homem ficou desesperado. Que disse: esse pedido do juiz é impossível. Porque os papéis que eu piquei, que eu joguei pela janela do ônibus, o vento levou para longe. Então era impossível ele encontrar os pedacinhos de papel que estavam espalhados naquela grande cidade. Amém? Aí então ele voltou e ele pensava, ele se despediu da sua família, pensando que ele ia ser preso. Mas o juiz só queria dar uma lição de vida para ele, para que ele não praticasse aquele ato criminoso com mais ninguém. Aí ele falou para ele: e aí, você não conseguiu encontrar os papéis? Ele disse: isto é impossível. Eu quero dizer. Aí o juiz falou para o homem: certamente aquele homem te perdoou, mas o mal que você fez na vida dele será irreparável, porque ele passou 9 anos na prisão. Amém? Então tenha muito cuidado, que quando você quer ser abençoado, eu estava observando no YouTube que existem várias pessoas que têm quadro no YouTube de diamante, de ouro. Aleluia, eu entendo pouco sobre esse negócio de quadro, porque não é o nosso objetivo. E eles estão ganhando quadros através da miséria de outros. Glória a Deus. Existem pessoas que querem levantar o seu ministério, aleluia, na sepultura de outras pessoas. Deus não trabalha desta forma. Eu não preciso matar ninguém para Deus me levantar. Amém? Porque o que eu preciso é fazer as coisas certas. É viver a justiça de Deus na minha vida e Deus vai nos honrar poderosamente. Você puxando a cadeira de ninguém, você não vai crescer. Amém? Você tentando enterrar alguém vivo, você não vai crescer. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, se você está tentando levantar falso testemunho, você vai ter Deus como testemunho daquela pessoa. Glória a Deus. E ele, no tribunal do juízo final, Deus estará contra você. Amém? Então está encerrado mais um belo estudo. Vamos, você que é crente, essa mensagem foi feita para o povo de Deus. Porque eu já vi muito no YouTube pessoas cristãs tentando detonar outros irmãos, só porque o irmão não é da sua mesma denominação. E isso é pecado. Amém, meu irmão? Vamos mudar. Eu estava observando uma mensagem agora, como não é fofoca, eu vou falar o nome do pastor. Eu vi uma mensagem do pastor Júnior Trovão, que ele falou que é difícil você ver um macumbeiro falando mal de outro. É verdade. É difícil você ver um budista falando mal de outro. Você vê um muçulmano falando mal de outro. Mas hoje virou modinha os crentes se retalharem. Amém? Virou modinha hoje um cristão falar mal de outro. Amado irmão, isso não convém. Isso acontecer no meio da gente. Quer dizer que eu nunca vi também um macumbeiro falar mal de outro. Mas tristemente hoje as igrejas estão se gradeando e o inferno fica alegre com isso. Amém? Então, meu amado irmão, fique com Deus. Medite nesta mensagem que foi pregado nesta noite. Amém? Então nós vamos agora se despedir em oração em nome de Jesus. Amém? Então oramos. Magnífico Deus Pai, Criador do céu e da terra, neste momento, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu quero, Deus querido, abençoar vidas,
através da tua palavra. E se essas pessoas praticavam tal ato, Pai, que possa abandonar o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fique com Deus, um beijo no coração.